Caso da Choquei, o sensacionalismo, notícias falsas e a regulação das redes. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Codão Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 23 de dezembro, são agora 3h45 da tarde, e no momento que eu gravo esse vídeo, neste sábado, 23 de dezembro, só se fala nas redes sociais do caso daquele perfil Choquei, de notícias sensacionalistas ou de reprodução de notícias, dando caráter sensacionalistas às notícias que divulga. Predominantemente notícias de conteúdo de fofoca, de subcelebridades ou de celebridade, de artistas, etc. O caso concreto é que se espalhou prints falsos de uma conversa de uma jovem que acabou tirando a própria vida por conta do hate que ela tomou nas redes sociais. Esses prints, as conversas, os prints falsos, né, diziam que era uma conversa com o Whindersson Nunes, enfim. E aí o ódio caiu em cima, inclusive a extrema-direita, associando o perfil da Choquei à esquerda, enfim, uma balela, uma guerra narrativa, uma bobagem para tentar tirar o que eles entendem do ar, um perfil que engaja contra a extrema-direita ou que os atrapalhou na eleição de 2022, etc. O fato é que praticamente todo mundo que não é fascista se juntou contra a eleição do Jair Bolsonaro em 2022. A jovem chamada Jéssica Vitória Canedo, ela sofreu tanto hate, ela sofreu depressão, enfim, o caso dela em si, eu não vou adentrar muito, eu acho que não é inclusive o espaço aqui desse canal adentrar nisso. Esse canal, e aí muita gente tem dificuldade de entender aqui o conteúdo que eu faço, os vídeos, etc., são vídeos opinativos, conteúdo opinativo, não de conteúdo noticioso, apesar que, evidentemente, há informação aqui no que eu estou falando, no que eu estou comentando, enfim. Então a Choquei sofreu um hate danado, e é justo que tenha sofrido, mas não foi a Choquei o primeiro perfil que divulgou esses prints como sendo verdadeiros. Teria sido uma página chamada Garoto do Blog. O que é que a gente tem aí que a gente precisa refletir bastante sobre esse consumo de conteúdo na internet, nas redes sociais, aqui no YouTube, onde quer que seja, enfim. Primeiro, tirar um bode da sala, que não são apenas os espaços menores, os perfis independentes, individualizados, né? Ou grupos de mídia pequenos que produzem erros de informação, fake news, botaria. A grande imprensa é mestra em fazer isso e faz isso a todo instante, né? Como, por exemplo, a questão do déficit fiscal desse ano do governo federal 2023, que inclusive a extrema-direita usa bem, né? Ela coloca, por exemplo, fica falando que vai ter um déficit de 130 bi, etc., para dar aquele ar assim, o governo gastou demais porque eles são contra o Estado, né, que o Estado atue para dirimir as desigualdades sociais. Acontece que a PEC da transição, aprovada em 2022, além de ajudar as contas do governo Bolsonaro de 2022 a fecharem, a baterem, previa um déficit para este ano de 231 bi. Então, o governo Lula ainda ficou com 100 bi de saldo para o que estava previsto, porque foi necessário nesse ano se retomar uma série
de programas governamentais, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, bolsas de estudo, de iniciação científica, programas de vacinação, aumento de salário mínimo. Então, isso precisa de dinheiro, né? Não é assim que a banda toca, não se vai tirar dinheiro do estalar de dedos. Acontece que os perfis como Choquei, esse garoto do blog e tantos outros que a gente tem por aí, eles nada mais fazem do que reproduzir conteúdo alheio. Então ele pega um site desse qualquer, o G1, o Brasil 247, ou a revista Fórum, ou a Folha de São Paulo, ou o Estadão, o que quer que seja, e reproduzem, dando lá, botando sua marca d'água, seu timbre, etc. Eles não estou dizendo que eles assumem a autoria, mas eles dão a sua característica, sua identidade visual à postagem, e as pessoas ficam reproduzindo aquilo, e sempre com um teor mais sensacionalista. O sensacionalismo nas chamadas não é novidade na produção jornalística, vem desde sempre que a gente tem esse tipo de coisa. É preciso dar aquela manchete chamativa para atrair o leitor para comprar primeiro o jornal, para permanecer com a TV ligada ou com a rádio ligada, e no tempo da internet para clicar nos links compartilhados, seja através dos beta-buscadores, como o Google, que é o mais usado, seja nas redes sociais, etc. E aí estamos vivendo tempos de muito ódio na internet, de muito hate. E aí essa menina não aguentou o rojão e fez o que fez. A gente precisa ter cuidado com esse tipo de conteúdo. Nós mesmos também somos muito suscetíveis a essa coisa. Bomba, urgente, agora vai, tá com medo, morreu, está em pânico, etc. E muitas das vezes, quando você vai ver o conteúdo que tem dentro desses links, não tem nada demais. Não é nem no sentido de avaliação, porque eu posso pegar um conteúdo desse qualquer, por exemplo, uma declaração, sei lá, do presidente da PF e dizer que um determinado setor criminoso, etc., está com medo por causa da declaração dele. Mas aí eu estou opinando em cima de algo que ele disse. Se ele disse algo que de fato possa gerar medo, assim, vou caçar, vou prender, vou fazer, vou acontecer, mas às vezes nem isso. E aí tem muito disso, independente do espectro ideológico do produtor do conteúdo. Inclusive de conteúdos não políticos e conteúdos políticos. A gente precisa ser mais ponderado, mais sensato e mais analítico. A gente pode discordar de todo e qualquer conteúdo, de toda e qualquer posição, e não tem como discordar dos fatos. Fatos são fatos, mas a opinião, leitura, etc., interpretação, a discordância é válida, ela existe, está aí, não tem problema nenhum em fazer isso. Mas nós somos suscetíveis a esse tipo de conteúdo enxamoso, alarde, etc. E onde entra a necessidade de a gente ter a regulação das redes, a regulamentação das redes sociais, que a gente tem um PL transitando no Congresso Nacional, que é o PL 2360, cujo relator é o Orlando Silva, mas o PL não é dele. O PL ele começou no Senado. O Orlando Silva é apenas um relator, o Orlando Silva, deputado federal do PCdoB, é o relator na Câmara dos Deputados desse PL, inclusive já tem algum tempo que está tramitando. Entre os produtores de conteúdo, coloca-se que um medo, uma interpretação equivocada de que, ao comentar o conteúdo de outro portal, por exemplo, o cara vai pagar direito autoral, etc. Ele não é assim que a banda toca, mas vai pagar pela reprodução. E o próprio Google pagaria pela veiculação desses conteúdos. Veja, o metabuscador em si, ele não é nada, ele vive da produção do conteúdo dos outros. Então, quando você digita lá no metabuscador qualquer, Folha de São Paulo, Lula, ou Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro, ele gera um monte de sites para você acessar. É aí que o metabuscador ele ganha dinheiro, é quando você faz essa busca. Se não tem um conteúdo produzido por outro, o metabuscador em si não serve para nada. Eu comentei mais sobre essa nossa polêmica nesse vídeo, tá passando aqui no izinho e tal, e eu vou deixar também no comentário fixado aqui do canal, aqui desse vídeo. Mas esse caso faz a necessidade da gente refletir. Faz a necessidade da gente refletir sobre como consumir conteúdo, da gente ter sempre um pé atrás, pelo menos com todo o conteúdo sensacionalista, com todo o conteúdo que promete um desdobramento fácil, extremo, e preferir muitas vezes aquilo que a gente quer
de forma assim, não, vai tal, o alarde. Muitas das vezes o grau do alarde, quanto maior o alarde, menos substância, melhor dizendo, há no conteúdo em si, no fato em si, analisado ou reportado. Eu, por exemplo, antes de eu iniciar aqui o canal, né, eu já fazia blog de texto e tal, parei, fui para a redação de jornal e voltei há 2 anos. Eu fui pesquisar alguns canais que faziam comentários políticos, etc., para ver o que se falava. E muitos deles eu vi coisas do tipo assim: é prisão amanhã, Bolsonaro vai ser preso semana que vem, acabou para não sei quem, agora alguém não sei o quê, o jogo virou. E nada disso aconteceu. É tudo uma forma de ficar ganhando engajamento. A gente precisa ter cuidado com isso. É evidente que ninguém vai fazer títulos ou thumbs são muito ponderadas, muito, aspas, mornas ou frias, que não tentam pegar você pela emoção. Isso faz parte da técnica. Há quem tem resistência a fazer isso, como é o meu caso. Se você depois sair desse vídeo aqui, você ficar passando aqui no meu canal, você vai ver que quase não tem, assim, o mais, assim, chamativo que tem não é 1/10 dos outros tipos de canais, de espaços, de como eles fazem. E aí também não estou criminalizando as pessoas que fazem isso, porque é esse tipo que dá mais retorno de engajamento. O caso da Choquei é um exemplo concreto. Primeiro que a Choquei não produz conteúdo sequer o de fofoca. Não tem equipe na rua apurando, tirando foto, perseguindo artista ou subcelebridade em praia, etc. Não tem nada disso. Ele pega um conteúdo de alguém que já deu, de outro fofoqueiro desse qualquer, e reproduz com a sua identidade visual, coisa de política também, né? Ele dá o link de onde ele tirou aquilo, mas ele fica reproduzindo e coisas que são viralizadas nas redes. Eles pegam, como foi o caso dessa menina que sofreu um hate tremendo e acabou fazendo o que ela fez. Eu estou evitando dizer a palavra do que é que ela fez, até por conta dos algoritmos aqui desta plataforma, enfim. A gente precisa ter cuidado com isso. Serve que sirva de reflexão. A reflexão de quem produz conteúdo, da responsabilidade, de que é importante a gente, na verdade, baixar um pouco o tom quando a gente está falando de vidas humanas, de coisas sérias, né, para a gente não carregar demais nas tintas. A gente precisa ter cuidado com a questão da produção de conteúdo. A gente precisa ter esse pé atrás, precisamos nos educar ao ver esse tipo de coisa. E a gente precisa regular as redes sociais urgentemente, porque conteúdo comprovadamente falso, quem publicou, quem o espalhou, tem que ser responsabilizado, mas precisa ter uma regra. Todas as atividades humanas são reguladas, tem regulamentação para tudo. No casamento, na criação dos filhos, escola, no trânsito, etc. Por que a internet não vai ter? Quem defende que não tenha nenhum tipo de regulamentação, na verdade, quer esse rendezvous. Esse tipo de coisa fica se repetindo. E quando é com alguém, algum perfil que é associado ao meu adversário político, ideológico, aí eu carco em cima, né, dou aquela carga e tal. Mas o problema é muito maior do que a lado A ou lado B. Que sirva de reflexão esse caso da Choquei. Ou a gente entende que a gente precisa moderar melhor a forma como a gente dá a informação e comenta os fatos, se posiciona na internet, ou a gente vai aprofundar a barbárie que nós temos nas redes.